Olá, meu nome é Rafael Zimmer, eu estudo na Escola de Serviço Exterior da Georgetown University, que é de Washington, D.C., mas eu estudo agora no campus em Doha, no Catar. Eu ganhei essa bolsa completa em 2018, juntamente com outras ofertas de outros países, e eu quero aqui compartilhar um pouco de como eu consegui essas bolsas e outras bolsas que eu tive oferta. Eu vim da escola pública no Brasil, eu vim do sistema público estadual do Rio Grande do Sul, então eu vou focar um pouco mais em dicas sobre bolsas para aqueles estudantes que precisam mais e que não têm muita estrutura para se preparar para o processo. Muitas coisas que eu vou falar pode servir para outros estudantes, independentemente de ter estrutura ou não, mas no geral vai ser focado mais naqueles estudantes que vieram da onde eu vim também, porque para eles acaba sendo mais difícil o acesso às informações e a materiais. Então também eu vou focar mais no nível de graduação mesmo. Muitas coisas que eu vou falar em outros vídeos e aqui, ele pode servir para outros níveis, como para mestrado, doutorado e etc., em termos de bolsa, mas no geral eu vou focar mais na graduação. Eu não vou ter como falar, essa bolsa serve para mestrado, ou esse processo serve para mestrado. Se você fizer isso, você vai conseguir bolsa para mestrado, então não tem como falar isso. Então eu vou dar uma breve introdução de como eu cheguei até aqui, depois eu vou falar um pouco sobre o processo em si, de procurar bolsa e conseguir bolsa, e de como eu posso ajudar a vocês a encontrar meios necessários para poder fazer o processo de procura de bolsa, e como o processo para fazer a candidatura em universidades no exterior funciona. Ou para bolsas em universidades no exterior. Então, eu me formei no ensino médio em 2014, final de 2014. Depois que eu me formei no ensino médio, eu não tinha inglês, eu não falava inglês, mas eu já tinha em mente que eu queria tentar estudar no exterior. E eu não tinha condições de pagar um cursinho de inglês, um professor de inglês. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar sozinho em casa, o idioma. Eu usei materiais na internet mesmo, fui procurando materiais e formas e métodos de estudar o idioma sozinho. Então eu vou fazer um outro vídeo mais detalhado explicando de como eu aprendi o inglês sozinho e como vocês podem fazer também para aprender o idioma sozinho, caso vocês não tenham uma estrutura para isso. E o vídeo ele vai dar, eu não vou ensinar, mas eu vou dar dicas de como fazer e quais são os métodos que funcionaram para mim. Depois que eu aprendi inglês, mais ou menos depois de 1 ano e meio, eu comecei a pesquisar o que eu precisaria para tentar conseguir uma bolsa em uma universidade no exterior, independentemente do país. Eu estava procurando bolsas em vários países. E eu comecei a ver que nos Estados Unidos as universidades tendem a dar mais bolsa com relação aos estudos de uma forma mais completa, não só bolsa parcial, não só parte dos estudos. Tem universidades nos Estados Unidos que, se eles te dão bolsa, você ganha tudo, alimentação, moradia e etc. Então eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre como fazer isso, como fazer o processo. E a primeira coisa que eu vi foi que eu precisaria do TOEFL IBT, não só para os Estados Unidos, para outras universidades onde o sistema é americano, ou até outras universidades onde eles ensinam você outro idioma, mas ensinam você em inglês. Então eu vi que eu precisaria do TOEFL IBT. Então eu comecei a pesquisar mais sobre o TOEFL IBT, a estudar sobre a prova e a procurar fontes online para mim poder estudar também para o TOEFL. O TOEFL é uma prova de proficiência no inglês, onde eles testam você para ver se você vai estar preparado para falar o inglês num ambiente acadêmico. Tem um outro exame também que é o IELTS, que é o inglês, mas do Reino Unido. Mas para mim foi mais fácil focar no TOEFL, porque eu estava focando em universidade americana, e o TOEFL também ele serve para outros países também.
independentemente se o inglês é britânico ou americano. Então eu comecei a focar no TOEFL e também eu comecei a ver o que mais eu precisaria para tentar uma bolsa de estudo no exterior. E eu vi que o que eu precisaria também, ao menos nos Estados Unidos, seria o SAT ou o ACT, mas eu foquei mais no SAT. São 2 exames que são parecidos com o Enem, são como se fosse o Enem dos Estados Unidos, ele só tem 2 opções. E eles são um pouco diferentes em termos de estrutura e tal, e de conteúdo. Eu vou também fazer um outro vídeo explicando sobre isso, sobre o SAT. Vou falar um pouco também sobre o TOEFL, o IBT. Então o SAT eu comecei a pesquisar o que eu precisaria para estudar para o SAT, como fazer o exame, onde que eu poderia fazer aqui no Brasil. Então eu comecei também a focar ao mesmo tempo que eu estava para o TOEFL, eu comecei a ver coisas sobre o SAT. Então a partir de um momento que eu juntei materiais, quando eu comecei a pesquisar sites para poder estudar de graça, né, que eu não poderia pagar uma agência, um professor particular. Depois que eu juntei um bom número de fontes para mim poder estudar, de sites, etc. Eu também pesquisei comunidades online que falavam, que discutiam sobre o SAT, de outros estudantes também que estavam estudando na época. Então eu comecei a focar nisso, comecei a estudar e ao mesmo tempo eu ia pesquisando sobre bolsas. Então eu vi que academicamente eu poderia conseguir algumas bolsas fazendo a prova do SAT, às vezes até pelo TOEFL IBT, algumas universidades dão se você tirar um bom score. E eu comecei a ver o que mais eu precisaria, além das bolsas acadêmicas que eu poderia conseguir através do SAT, através do meu histórico escolar, através de outros requisitos que eles pedem no processo de aplicação, no processo de candidatura. Eu comecei a ver outros meios. E eu vi que um meio que eu poderia também conseguir bolsa seria pelo esporte, pelo futebol. Eu jogo futebol, eu joguei minha vida inteira no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Joguei em clubes pequenos, joguei nas categorias de base. Então eu também comecei a investir nisso. Eu estava jogando ainda na época. Então eu comecei a investir nisso, já mantendo o meu esporte também. E então, depois que eu fiz essas provas, que eu consegui as notas e que eu já tinha também a bagagem minha no futebol, eu comecei a pesquisar as universidades que eu conseguiria algo. Então, eu pesquisei universidades no mundo inteiro, na verdade, mas obviamente nos Estados Unidos as universidades onde você acaba ganhando ofertas melhores em termos de bolsa. O estudo ele é mais caro nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo eles dão bolsa também, que ajuda bastante. E eu comecei a pesquisar outros meios de bolsa também, não só diretamente na instituição, mas também através de bolsas que outros governos oferecem para estudantes estrangeiros. Eu vou fazer um outro vídeo também falando sobre esse tipo de bolsa. Bolsa onde você vai pelo governo estrangeiro e você vai diretamente naquele país que está ofertando a bolsa e você faz a sua graduação lá. E esse tipo de bolsa tende a dar muita ajuda também, em termos de viagem, seguro-saúde, etc. Alguns até dão mesadas e tal. Vou fazer um outro vídeo falando de diferentes tipos de bolsa e um outro vídeo falando sobre cada tipo de bolsa que eu vou mencionar. Então, porque é bom ter esse entendimento sobre os tipos de bolsa que você pode encontrar. Então, por que eu fiz isso? Eu poderia só ficar no esporte e tentar uma bolsa como atleta. O problema é que, se desse errado, eu não teria uma outra opção. Então, eu foquei também na parte acadêmica junto. Porque, caso não ganhasse uma bolsa boa só com futebol, eu poderia mesclar ou poderia conseguir algo academicamente. Isso foi para ter uma segurança no meu plano, em termos de ter certeza de que eu ia sair do Brasil e ia conseguir ir para uma outra universidade no exterior. E eu precisava de bolsa completa, ou seja, uma bolsa que me daria os estudos, alimentação, moradia, seguro-saúde e tudo mais que eu precisaria, porque eu não tinha condições de pagar. Até mesmo nos Estados Unidos. Se você ganha uma bolsa de 50% nos Estados Unidos, 80%, você ainda vai ter que pagar não sei quantos $1000 por ano. Então, assim, é muita grana. Mesmo se você ganha uma bolsa muito boa, é muita grana ainda para você pagar, se você vem de uma família onde não tem tantas condições financeiras. Então, é importante ter isso em mente. Eu sabia disso, eu pesquisei bastante sobre isso, então eu já estava me preparando para caso não conseguisse uma bolsa muito boa, ou seja, muito boa em termos de ajuda em tudo, não só
com os estudos, mas talvez com o custo de vida naquele país, para ter certeza de que eu ia conseguir algo. Então, eu acabei fazendo isso, acabei pesquisando bolsas de governo estrangeiro, acabei pesquisando bolsas em instituições em vários países, foquei mais nos Estados Unidos, mas obviamente eu expandi um pouco mais o meu leque de oportunidades. E no final eu acabei ganhando oferta de bolsas de vários países. Obviamente não foram todas que foram full em termos de ajuda de custo com tudo, com passagem, seguro-saúde, etc. Eu ganhei bastante bolsa, mas muitas delas foram, sei lá, 90%, 80%, 60%, e esse tipo de bolsa é muito bom, só que para mim não ia servir, porque eu ia ter que ter gastos a mais em termos de vida no país que eu não ia conseguir arcar. E muita gente que acaba até ganhando 100%, por exemplo, em termos de estudo, acaba nem conseguindo ir, porque no país você vai ter que sobreviver. Muita gente pensa, eu vou trabalhar naquele país, mas o emprego ele nem sempre é garantido que você vai conseguir um emprego no campus ou na universidade. E também você vai ter que mandar documentação comprovante que você vai conseguir, você vai ter meios financeiros de se virar no país, de viver no país. Então, para mim, isso não servia. Então, eu estava procurando uma bolsa completa e eu acabei ganhando algumas ofertas. E a minha decisão final foi para vir para Georgetown University, aqui no Catar. Por que no Catar? Primeiro porque a minha área é Relações Internacionais. O campus aqui ele é muito bom em termos dessa área, porque o Catar, Doha em si é uma cidade bem internacionalizada. Aqui é uma cidade pequena, também compacta, e para uma capital de um país. E na minha área aqui, a minha universidade ela é muito influente, a gente tem muito contato em termos de embaixada, de autoridades e etc. Até mesmo nos Estados Unidos, o campus em Washington, D.C., ele é um campus muito influente, porque a universidade ela já é conhecida pela área de relações internacionais. A universidade já está aí desde 1789, se não me engano. Eu estou indo até para o campus principal, para Washington, D.C., no semestre que vem eu vou estudar lá. Mas, assim, então, em termos de bolsa, aqui foi muito completo o que eu ganhei. E qual o tipo de bolsa que eu ganhei aqui? Eu ganhei uma bolsa, basicamente, acadêmica. Eu fui admitido na instituição e eles me deram uma bolsa porque eles viram que eu não ia ter condições de arcar com os meus custos, que eu não tinha condições financeiras, eles gostaram do meu perfil, que eu vou falar isso em um outro vídeo, mas o perfil para universidades em termos de bolsa, quando você ganha a bolsa em uma universidade americana diretamente na instituição, nem sempre é só pela nota, é um perfil todo que eles analisam. Então aqui eles acabaram gostando do meu perfil, eu fui admitido e eles me deram tudo que eu precisava, alimentação, moradia, seguro-saúde, passagem, sem contar outros benefícios que a gente ganha aqui em termos de viagem para outros países e etc. Então a estrutura aqui ela é muito boa e eu acabei ganhando isso. Com relação ao esporte, eu acabei não aceitando as ofertas que eu ganhei como atleta nos Estados Unidos. Em alguns outros países eu acabei ganhando também ofertas muito boas, como por exemplo nas Filipinas. Eu ganhei ofertas de algumas universidades lá, mas eu não aceitei porque a oferta daqui foi melhor. Então, apesar de eu não ter uma oferta, não ter uma bolsa como atleta aqui, eu acabei tendo a oportunidade de jogar em clubes aqui do Catar. Eu fiquei na Sub-23 de alguns clubes, eu jogo aqui também na universidade aqui também. Cheguei a ser selecionado para ir para a Grécia, jogar um torneio com a seleção da cidade educacional aqui. Então, assim, eu vou fazer um outro vídeo também explicando de onde eu moro, onde eu moro, quais são, como é o campus aqui, porque aqui não tem só Georgetown, tem outras universidades influentes dos Estados Unidos aqui também, que são universidades top 1 nos Estados Unidos, eles trouxeram para cá também, tem campus aqui. Então a cidade educacional é o lugar onde eu moro, com várias universidades de vários países de várias universidades de dentro dos Estados Unidos que são influentes em determinadas áreas. Então tem a Northwestern, tem a Carnegie Mellon, tem a Cornell, tem a Texas A&M, tem a VCU. Então eu vou fazer um outro vídeo mais completo falando sobre isso, mas no geral é isso. Eu vou tentar ajudar o pessoal que tem essa vontade de conseguir bolsa no exterior,
no exterior, o pessoal que está vindo do ensino médio ou que já se formou no ensino médio, e quais são as oportunidades para isso, quais são os meios que você pode conseguir uma bolsa no exterior e quais são os tipos de bolsa que você vai encontrar. Então eu vou fazer outros vídeos explicando um pouquinho melhor sobre isso.